E aqui estamos de volta, foi só um intervalinho e já estamos aqui para resgatar e estudar o nosso artigo 8º do Código Penal. Esse artigo 8º do Código Penal, ele é muito gostoso de estudar, é um artiguinho incrível e ele tem um questionamento muito interessante. É isso aí, é um questionamento muito interessante e nós vamos fazer no finalzinho dessa aula. Nós já nos conhecemos, eu sou a professora Débora Botan e tenho grata satisfação, tenho muita felicidade, muita alegria de estar aqui diante de todos vocês para compartilhar sobre direito penal, né? Não tem coisa melhor de estudar do que direito penal e processual penal, galerinha, é incrível, incrível, incrível. Então, bora lá, sem delongas, vamos trabalhar o artigo 8º do Código Penal, ok? Então, olha só, o que vem falando, professor, o artigo 8º do Código Penal? O artigo 8º do Código Penal vem falando de pena cumprida no estrangeiro. Pena cumprida no estrangeiro. Vamos lá. Artigo 8º. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas ou nela é computada quando idênticas. Espera aí, professor. Pena cumprida no estrangeiro. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime quando diversas ou nela é computada quando idênticas. Peraí, esse artigo 8º está querendo dizer que o agente pratica um crime em território estrangeiro. Lá no território estrangeiro, onde ele praticou esse crime, ele é processado, julgado, condenado e cumpre uma pena. Depois, professora, ele ainda pode ser processado, julgado e condenado pela legislação brasileira? Sim, é isso mesmo que fala o artigo 8º do nosso Código Penal. É isso mesmo que fala o artigo 8º. O artigo 8º do Código Penal refere-se a situações de extraterritorialidade incondicionada que nós recentemente vimos no nosso artigo 7º. A territorialidade incondicionada fala o seguinte, né? Aos crimes praticados, por exemplo, contra o presidente da República. Imagine que no estrangeiro tiram a vida do nosso presidente da República, né? E aí, que coisa triste, não é? O que acontece? O camaradinha lá no estrangeiro vai ser responsabilizado pela lei do seu país, processado, julgado e condenado. E depois disso, professora, a lei brasileira também poderá processá-lo, julgá-lo e eventualmente condená-lo. E condená-lo? Sim, sim. Então, isso que fala o artigo 8º. Pena cumprida no estrangeiro. Pena cumprida no estrangeiro. Para eu ter uma pena cumprida no estrangeiro, eu preciso do quê? Prática do crime, regular processo, julgamento, condenação e execução. Então, depois, o agente praticou um crime nas situações de extraterritorialidade incondicionada no estrangeiro. Praticou o crime contra o presidente da República, praticou o crime, foi processado, foi julgado, foi condenado, cumpriu pena. Depois disso, o Brasil pode processá-lo, julgá-lo, condená-lo e exigir que ele cumpra a pena. Ok? É isso que fala o artigo 8º do nosso Código Penal. Agora, veja bem, o artigo 8º até dá um refresco pro camarada. Ele fala o seguinte, ó, é extraterritorialidade incondicionada. Você foi processado, julgado, condenado, cumpriu pena lá no seu país, onde você praticou o crime contra o nosso presidente. Agora você vai responder também pela lei brasileira. Mas a lei brasileira tem um refresco para você. E que refresco que é esse da lei brasileira?
Se a pena aplicada no estrangeiro for a mesma pena aplicada no Brasil, elas serão compensadas. Por exemplo, aplicou privativa de liberdade no estrangeiro e aplica-se privativa de liberdade no Brasil. As penas são as mesmas. Então, nós vamos computar, nós vamos compensar, ok? O tempo de cumprimento de cada uma. Agora, se as penas forem diferentes, lá no estrangeiro, aplica-se multa para morte para quem mata o presidente da República. E aqui no Brasil, privativa de liberdade. Então, são penas diversas, não tem como serem compensados. Então, haverá o quê? Uma atenuação na pena privativa de liberdade. Olha aqui as cores. Pena cumprida no estrangeiro, pelo mesmo crime. Se forem penas idênticas, da mesma espécie, atenua, ok? Então, se forem idênticas, são computadas. Privativa de liberdade no estrangeiro, privativa de liberdade no Brasil. Serão computadas, compensadas, ok? Se as penas forem diversas, a pena aqui no Brasil será atenuada. Então, quando diversas, atenuada. Quando idênticas, computada. Então, o artigo 8º trata das situações de extraterritorialidade incondicionada. Também pouca gente sabe disso, ok? Vamos lá. Então, olha aqui algumas considerações. Então, primeira coisa, galerinha, pena cumprida no estrangeiro. Trata-se das situações de extraterritorialidade incondicionada do artigo 7º do nosso CP, ok? As penas cumpridas no estrangeiro, quando pelo mesmo crime, penas da mesma espécie são computadas, subtraídas, compensadas. E quando as penas forem de natureza diversa, a pena aplicada no Brasil será atenuada. Muito bem, então olha só. Conforme já afirmado, o presente dispositivo alcança situações de extraterritorialidade incondicionada. Ou seja, ainda que o autor da conduta criminosa já tenha sido processado, julgado, condenado no estrangeiro, aplicar-se-á a legislação brasileira. Será pela lei brasileira processado, julgado, condenado. É a hipótese que permite a legislação brasileira extrapolar os limites territoriais e ser aplicada a fatos criminosos praticados fora do território brasileiro. Possibilidade de leis brasileiras serem aplicadas em fatos praticados em território estrangeiro, ok? A isso dá-se o nome de extraterritorialidade. E vai aplicar a lei brasileira, ainda que este fato já exista sentença condenatória e o agente já tenha o quê? Cumprido pena no estrangeiro, ok? Belezinha? Belezinha. Aí, quando nós fazemos essa leitura, o que imediatamente vem à nossa mente? Bis in idem. Imediatamente bis in idem, dupla punição pelo mesmo fato. E aí, é bis in idem? É bis in idem. Mas é um bis in idem tolerado? É um bis in idem permitido pelo artigo 8º do Código Penal? Então, é um bis in idem aceito? É um bis in idem tolerado? Então, nas situações de extraterritorialidade incondicionada, não há vedação ao bis in idem do artigo 8º do Código Penal. Olha que maravilha! Olha que maravilha! Olha que coisa linda isso! Então, o artigo 8º, professora, representa um caso de bis in idem? Representa! Então, é inconstitucional, não é? É um bis in idem tolerado. É um bis in idem regrado. É um bis in idem permitido. Ok? Maravilha, né? Vamos lá, então. Pois bem, então, se as penas são idênticas, deverão ser compensadas. Computadas, compensadas, subtraídas, é a mesma coisa. Então, olha só. A pena cumprida no estrangeiro, né? Exemplo, o agente mata o presidente da República lá no estrangeiro. Então, na Argentina, ele matou o nosso presidente da República, né? Lá na Argentina. Na Argentina, ele recebe uma pena privativa de liberdade de 16 anos.
e cumpre essa pena privativa de liberdade de 16 anos. Logo em seguida, o Brasil vai o quê? Processá-lo, julgá-lo, condená-lo. Condena, o Brasil o condena a uma pena de 22 anos. Na Argentina, privativa de liberdade. No Brasil, privativa de liberdade. Penas idênticas, penas da mesma espécie. Privativa de liberdade no estrangeiro, privativa de liberdade no Brasil. Nesse caso, nós vamos compensá-las, nós vamos computá-las. Ele recebeu aqui no Brasil 22 anos, mas ele já cumpriu 16 anos. Pena cumprida no Brasil, né? Ele já cumpriu 16 anos. Então, nós vamos subtrair, né? Aqui fica 1, aqui fica 12, aqui fica 6, aqui fica 0. Então, ele resta cumprir no Brasil apenas 6 anos de pena privativa de liberdade. Então, é isso que fala o artigo 8º. Pena cumprida no estrangeiro. Se elas forem pelo mesmo crime, se essas penas forem idênticas, elas serão computadas, elas serão diminuídas, elas serão subtraídas, ok? Então, olha só, penas idênticas são compensadas, computa-se, subtrai. Deste modo, o condenado cumprirá no Brasil 6 anos de pena privativa de liberdade. 6 anos de pena privativa de liberdade. Ok? Isso aí. Aí você pergunta, professora, agora vamos fazer outro cálculo. Que cálculo? Vamos imaginar assim, que a Argentina tem a mão mais pesada e o Brasil tem a mão mais leve. Então imagine, professora, que aqui na Argentina ele foi condenado a 22 anos. E no Brasil, professor, ele foi condenado a 16 anos. Ele vai ficar com crédito aqui no Brasil para cumprir essa pena, professor? Ele pode praticar outro crime e depois querer resgatar esses 6 anos aqui de crédito? Não, ele não vai ficar com crédito, ok? Nós não podemos ter crédito de cumprimento de pena para com o Estado, ok? Não podemos. Olá, meus amigos, minhas amigas! E aí, gostou da aula do nosso professor? Essa é uma aula demonstrativa, é uma aula grátis aqui da Lá Concursos, com a intenção de você conhecer o nosso projeto pedagógico, conhecer a qualidade técnica e didática dos nossos professores. Nós da Lá Concursos, nós estamos fazendo uma super campanha, o melhor custo-benefício da internet para o concurso da Cefaz Rio Grande do Sul 2018. Olha só, melhor custo-benefício, curso completaço, ponto a ponto do edital, super atualizado Cefaz Rio Grande do Sul 2018. Presta atenção, o curso nosso de assistente fazendário, assistente fazendário, 100 dias de acesso, apenas 10 parcelas de R$ 25,00. E o cargo de técnico tributário completo também, apenas 10 parcelas de R$ 35,00. Pode acreditar, curso de altíssimo nível, super atualizado, ponto a ponto do edital por esse valor. Ah, professor, tem garantia? Com certeza, você pode se matricular sem medo de ser feliz. Durante 5 dias, você pode assistir quantas videoaulas desejar e baixar quantos PDF que quiser. Se não gostar, pode pedir para sair, entre em contato com a nossa central de atendimento, que nós iremos devolver o valor do seu investimento rápido e direto, sem burocracia. Isso é só aqui na Lá Concursos. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique Lá.